Eu gostaria de, na pessoa da Verônica, agradecer aí pelo convite, enviar o nosso abraço fraterno a todos os membros, a todos os corações vinculados ao Grupo Espírita Irmão Fego, a todos os amigos aí de Aracaju, do Sergipe e de todas as partes que nos acompanham, rogando a Jesus, o Divino Mestre, que nos abençoe, que nos inspire, que nós possamos estar com o coração realmente receptivo para as bênçãos que sempre nos chegam do alto, quando nos propomos a buscar a luz, o sol moral, que é Jesus, ainda ampliada essa luz pelo Consolador em nossas vidas. Que seja um momento, portanto, de refazimento, de reflexão, para que saiamos dessa hora que estaremos juntos aqui, saiamos fortalecidos, mais inspirados para o trabalho que nos compete fazer na dinâmica da vida, do cotidiano, crescendo aos poucos, construindo-nos aos poucos, para um dia podermos acolher em plenitude aquilo que Jesus chamou como reino divino, reino de Deus em nós. E o tema que nos propomos esta noite girará em torno de uma personalidade muito conhecida do Evangelho. O tema nasce de uma sugestão, inclusive, de uma amiga, e a partir de uma mensagem de Emmanuel que pudemos ler e que nos chamou a atenção. No capítulo 11 do livro Alma e Luz, Emmanuel vai nos propor uma reflexão sobre essa personalidade do Evangelho que ficou registrada aí nos séculos, a sua postura, um gesto seu. E vamos buscar, então, refletindo sobre esse indivíduo, sobre esse coração, trazer essas reflexões para o campo do nosso próprio coração, buscando assim estabelecer essas pontes de conexão entre o que lá vemos no Evangelho, cada uma das personagens ali, e o que encontramos em nós. O quanto dessas personagens estão ainda vivas em nós. O quanto identificamos aqui os seus traços, as suas personalidades, algumas condutas, algumas posturas que criam, portanto, essa relação direta com o Evangelho, de modo que podemos extrair dali, então, algo realmente suscetível de nos transformar hoje, para que o Evangelho não seja simples registro de fatos históricos em nossa memória, mas para que ele seja, de fato, um conjunto de valores vivos, de páginas vivas, que nos alcançam em espírito, nas ideias de que são portadoras, que atuam como sementes, então, alcançando o solo do nosso coração, que, se bem trabalhado, naturalmente há de produzir os frutos resultantes do cultivo dessas sementes. Essa é a finalidade do estudo do Evangelho, especialmente no que diz respeito às personalidades que ali estão. Muitas vezes vamos analisar as suas fragilidades, os seus tropeços, não no sentido de julgá-las, mas no sentido de aprender com elas. Certamente algo que as felicita, porque certamente mais adiantadas, muitas delas estarão, senão a maioria dos personagens que ali vemos, mas hoje, né, com uma compreensão mais apurada, certamente se felicitam em ver que mesmo seus tropeços de outrora são tomados hoje como lições, como reflexões que ajudam outros corações a não seguirem pelos mesmos caminhos, a adotarem posturas diferentes, a não incorrerem nos mesmos equívocos para se renovarem. É nesse sentido, por exemplo, que estudamos sobre as negações de Simão Pedro, que estudamos sobre ali o fanatismo, talvez, de Tiago, uma postura muito rígida, ou estudamos as quedas morais de Saulo antes de se tornar o apóstolo Paulo. Nós o fazemos no sentido realmente de aprender, não de julgar, mas de nos enriquecer para que possamos, a partir do exemplo e das lutas desses corações, avançar também na renovação do nosso próprio. E é o que, portanto, nós vamos buscar fazer aqui. Aliás, Emmanuel, sempre que nos propõe esse tipo de estudo, tem esse cuidado de fazer a amarração com a nossa vida, para que não se torne apenas um estudo enfocado naquela personalidade, no seu tropeço, mas algo que realmente possa nos alcançar e ser útil.
Então, nesse capítulo 11, o título já nos traz logo a informação de quem se trata. O título é Pilatos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre Pôncio Pilatos, a sua postura, aquele seu gesto fatídico que entrou aí para os anais da história, o seu gesto ali ao lavar as mãos. Vamos penetrar um pouco mais com auxílio da obra Há 2000 anos, que nos descortina esses bastidores. Vamos penetrar um pouco mais nos meandros daquele processo, daqueles acontecimentos tão impactantes, tão marcantes na história da humanidade, acontecimentos que se deram ali desde a prisão de Jesus no Jardim das Oliveiras até o Calvário, até o Gólgota. Então, tudo o que aconteceu ali, a gente consegue penetrar um pouco mais nesses bastidores, especialmente a partir do relato do nosso querido Emmanuel, próprio Públio Lentulus, que lá esteve, que viveu em muitos aspectos o que foram esses bastidores, e que nos trouxe esses relatos, especialmente acerca da figura de Pilatos também, porque pôde conviver com ele, pôde interagir com ele, inclusive participou daquele momento do processo, do julgamento ali de Jesus. Então, Emmanuel vai nos trazer aqui essas informações acerca de Pilatos, como nós vimos, há até aquele relato dele também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ao que sabemos, a única mensagem de Emmanuel ali no Evangelho segundo o Espiritismo, sua única participação, no capítulo 11, item 11, tratando do egoísmo. Ele que conheceu muito bem, como dizíamos então, o que foram esses bastidores, a postura de Pilatos, e que na própria obra, Há 2000 anos, apresenta ali também como que uma confissão de, assim como Pilatos teve a ocasião, ele também teve a ocasião de algo mais fazer por Jesus, mas não fez. Então ele fala de Pilatos como que também participando dos equívocos, dos tropeços que veremos em Pilatos, algo que naturalmente ao longo dos séculos vem ele retificando já desde há muito, entregando o seu coração à tarefa com Jesus, à renovação de si mesmo. Mas a própria obra Há 2000 anos é como que uma meia-culpa sua, é como que também uma confissão dos seus equívocos àquele tempo e também digamos assim, uma oferta a Jesus, uma oferta ao futuro do cristianismo, para que pudesse ali se redimir, digamos assim, e avançar também, como tem feito, como dizíamos, há muito já, pelo trabalho que vem efetuando na seara do Evangelho, na seara do próprio cristianismo, como vemos já na condição de Nestório e nas encarnações daí por diante. Então ele vai falar aqui de alguém com quem conviveu. Por isso as suas informações vão ser muito ricas, porque baseadas ali realmente numa leitura psicológica da personalidade de Pilatos e, naturalmente, na visão agora muito mais ampla que Emmanuel tem em torno do Evangelho, em torno das leis morais, algo que ele não tinha à época como Públio Lentulus, e que vem, então, enriquecer a nossa própria experiência, ampliando-nos as possibilidades para que, identificando essas posturas que precisamos também renovar, possamos avançar. Então, para falar de Pilatos, neste capítulo, ele seleciona um versículo do capítulo 23 de Lucas. Mas entregou Jesus à vontade deles. É o versículo de número 25 que fala daquele momento, então, em que Pilatos entrega Jesus lavando ali as suas mãos, o símbolo, o gesto que ficou muito conhecido. Mas aqui nós estamos já nas culminâncias de todo um processo. E é o que Emmanuel vai trabalhar melhor para nós no livro Há 2000 anos. Então a gente vai fazer essa imersão histórica também, essa viagem ali ao passado, vivendo um pouco daquelas cenas, daquelas circunstâncias, para entrevermos tudo que estava em jogo ali e entendermos melhor as posições espirituais de cada coração naqueles acontecimentos. E ele inicia então a sua reflexão dizendo o seguinte: Pilatos hesitava. Por isso, vamos falar hoje de um coração hesitante. Porque assim é como Emmanuel inicia a sua reflexão sobre Pilatos. É assim como ele escolhe descrever Pilatos, naquele testemunho culminante a que o governador da Judéia foi submetido. Ele hesitava. Então, o seu coração
não sabia para que lado pender, que lado escolher, qual caminho a percorrer. Ele sabia, vislumbrava um caminho que a consciência lhe apresentava como mais adequado, mas ao mesmo tempo outro caminho se fazia-lhe tentador, porque era um caminho mais seguro, digamos assim, para os seus interesses, para as suas comodidades. Então ele hesitava, era um coração hesitante. E aqui já começamos a perceber essa ponte que Emmanuel vai querer traçar, então, entre Pilatos e cada um de nós. Quantas vezes não somos nós esse coração hesitante entre o que é justo e correto, ainda que com sacrifícios, renúncias, determinadas perdas de facilidades, e aquilo que é mais fácil, mais cômodo, embora distante da justiça e da verdade. Por isso, Emmanuel prossegue aqui descrevendo: o seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. Então, o coração de Pilatos era um pêndulo entre duas forças poderosas. Que duas forças são essas? O passado e o futuro. A consciência e a paixão. Então ele hesitava. Por um lado, a consciência, o futuro, lhe conclamando a fazer o que era justo. O que ele sabia era justo. Isso a gente vai ver tanto no relato de Lucas, aqui nesse capítulo 23, que a gente vai ver, tem muitos. Está muito consonante mesmo com o que Emmanuel nos traz no livro Há 2000 anos, com algumas ligeiras diferenças, mas está muito em consonância o que esse capítulo 23 de Lucas nos traz com os relatos que Emmanuel apresenta lá na obra. A gente vai ver que em muitos momentos Pilatos realmente demonstra essa vontade, esse anseio de amparar a Jesus, de salvá-lo, porque ele sabia, estava diante de um justo. Não só a sua consciência o sentia, mas outras circunstâncias o haviam alertado também para essa realidade. Mas ele estava aí hesitando entre o futuro, a consciência de um lado, chamando-o ao progresso, chamando-o a ser fiel ali ao bem, sendo que poderia ser essa uma tremenda oportunidade de ascensão para si mesmo, ainda que no mundo caísse em desprezo, caísse em desgraça diante de César ou diante dos poderes da época, estaria ele crescendo em muito relativamente à sua consciência, às leis divinas. E, por outro lado, tínhamos ali as paixões, os interesses, o passado, a dizer-lhe, deixa para lá, lava as mãos e deixa que a vontade da multidão aí seja feita, buscando uma justificativa, naturalmente, para tergiversar aí perante a sua própria consciência. Ele projeta, então, essa responsabilidade à multidão. Não fui eu, foi a multidão. O que muitas vezes a gente vai acabar fazendo também nos quadros hesitantes do nosso coração, entregando-nos a esse chamado, a essa força ainda do passado, das paixões em nós. Aqui me recordo de Emmanuel, em outro texto, quando ele nos diz, falando desse conflito em que muitas vezes nos encontraremos, isso está lá no capítulo 136 do livro Pão Nosso, contra as aspirações bruxuleantes do bem, levantam-se ainda em nós as pesadas bagagens de sombras dos séculos transcorridos. Então, o bem em nós ainda é uma aspiração bruxuleante, muitas vezes, como aquela velhinha, aparentemente frágil ali ao sabor da noite, da ventania, ela mal se sustenta, ela bruxuleia, ela é trêmula. Então, contra essa aspiração bruxuleante do bem que começa a nascer em nós, a consciência, os primeiros raios aí realmente de consciência, encontra-se ainda uma pesada bagagem em que nos comprazíamos no mal, nas sombras e nas paixões. E é por isso que o espírito que desperta logo se vê em conflito. Logo se vê naquilo que Paulo descreveu como um bom combate interior, que ele chega a escrever ali na sua carta aos Romanos: o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então é esse pêndulo, é essa hesitação que existia ali em Pilatos e que, no fundo, existe
em nós inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então aqui está o ponto de contato fundamental que Emmanuel vai trazendo para a nossa reflexão acerca dessa personalidade. Porque em sã consciência, se estamos sinceramente dispostos ao nosso aprendizado, à nossa renovação, não poderemos nos classificar, por ora, como os espíritos mais resolutos do bem. Todos nós sabemos das hesitações que ainda temos. A par, é claro, aí, com exceção daqueles espíritos que por vezes aqui encarnam, já muito adiantados em termos de resolução, de firmeza, de vontade, de propósitos, nós, os humanos aqui em evolução na Terra, temos essas hesitações. E é preciso aprendamos a lidar com elas, não incorrendo nos caminhos que veremos Pilatos acabou percorrendo. Por isso, Emmanuel prossegue na sua descrição sobre o quadro íntimo ali de Pilatos. De um lado, era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. De outro, era a imposição da turba ameaçadora, encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas mais baixas do mundo. Então a gente precisa recorrer àquele contexto. Nós temos ali a multidão amotinada, aquela mesma multidão que algum tempo antes havia recebido Jesus com aplausos, com hosanas, na entrada triunfal em Jerusalém, quando vê que os projetos do Cristo eram outros, que Jesus não pensava em termos de conquistas materiais, em termos de uso das forças do mundo para estabelecer o reino de Deus, mas antes das forças do coração, as forças mais profundas da alma, quais sejam a humildade, o amor e o perdão, a multidão insuflada naturalmente pelos espíritos obsessores que ali compareciam também em multidão. Dizem-nos os espíritos que temos ali um caso de fascinação coletiva, uma obsessão coletiva, porque as forças da sombra, naturalmente, queriam criar todos os obstáculos possíveis à causa do evangelho nascente no mundo. Então, a multidão amotinada, influenciada pelos espíritos, que naturalmente se aproveitavam de suas paixões, bem como também influenciadas as pessoas, as turbas, por aqueles que queriam aquele desfecho, queriam eliminar a todo custo Jesus, os principais sacerdotes ali que estavam por trás daquele movimento, que inclusive conseguiram envolver Judas na sua ingenuidade, na sua precipitação, a participar daquele plano que levou à prisão de Jesus. A turba amotinada queria, porque queria então a condenação de Jesus, esquecendo todos os benefícios, esquecendo qualquer expressão mínima de gratidão, esquecendo quanto havia recebido daquele mestre que em 3 anos de tarefa pública havia consolado, educado, transformado, inspirado, auxiliado a tantos corações. A multidão ali representava, digamos, a força das sombras, muito mais um títere propriamente das próprias paixões do que uma operação consciente daqueles que faziam parte da turba. É o comportamento da multidão. É um comportamento de não reflexão, distanciado da razão, do equilíbrio, da calma. É, digamos, o tsunami das paixões que vai arrastando e vai levando aqueles que estão fragilizados, que ainda não se conscientizaram, não se individualizaram propriamente em sentido de tomarem as rédeas da própria vida, vão seguindo esses movimentos de manada, esses movimentos de multidão. Então, por um lado, tinha essa multidão que representava também, nos quadros internos de Pilatos, o apelo da multidão que ele trazia do passado, dos pensamentos menos dignos, dos hábitos infelizes. Todos nós somos uma legião de experiências do pretérito que não são as mais dignas, as mais nobres, e que muitas vezes vai querer seguir assumindo essas definições dentro de nós. Quantas vezes não cedemos ainda a essa multidão que é em nós? São arquétipos do Evangelho. A gente sempre gosta de trabalhar no que diz respeito ao Evangelho. Nós temos aí alguns arquétipos fundamentais em que nós nos enquadramos aí de acordo com a etapa evolutiva em que nos encontramos, de acordo com a nossa relação com o Evangelho. O primeiro arquétipo seria
daquele no extremo oposto, aquele que ainda cria obstáculos ao evangelho, aquele que ainda se compraz no mal, se compraz nas paixões, aquele que se opõe realmente à causa do evangelho, que é a causa do bem, que é a causa do amor no mundo. Por outro lado, nós temos uma segunda etapa, num segundo patamar, o arquétipo da multidão, que representa aqueles que se regem ainda, muito mais do que por consciência própria, se regem pelos movimentos das massas. Onde todos estão indo, ele vai atrás. Onde há ali alguma possibilidade de oferir um benefício imediato, ele se interessa, mas desde que se fale em mudanças efetivas, em transformações morais, ele logo renega. Então a multidão já sentia alguma coisa pelo evangelho, já o buscava, mas muito mais tendo em vista interesses imediatos, tendo em vista soluções mais fáceis, que atendessem mais ao imediatismo do plano terrestre do que propriamente a mudanças morais efetivas. Então, enquanto convinha, a multidão estava ao lado de Jesus. No momento em que estar ao lado de Jesus não seria tão interessante, a multidão logo o menospreza. Então, essa é a característica do comportamento de multidão. Ela é guiada pelas paixões, pelos interesses. Busca já alguma coisa do evangelho, da causa da iluminação, mas geralmente tendo em vista não mudanças efetivas e de longo prazo, mas sim soluções mais imediatas, mais cômodas para problemas que dizem respeito, muitas vezes, à própria vida material. Então, esse é um segundo arquétipo, é um comportamento de multidão em que muitas consciências ainda se encontram num mundo de expiação e provas. Depois nós temos aquele passo definitivo, que é quando o espírito consegue se descolar desse comportamento de massa e passa a tomar consciência das suas próprias escolhas. Passa a agir menos de roldão, menos levado por essa onda da multidão. Passa muitas vezes a ter atitudes que vão em sentido contrário e por isso passa a enfrentar o sarcasmo, a ironia, mesmo a perseguição da multidão, que não o compreende, que não compreende os seus movimentos de libertação daqueles velhos padrões. Então nós temos o terceiro arquétipo, que é o arquétipo do discípulo, que trabalha para um dia, então, alçar-se a esse quarto arquétipo, que é o do apóstolo, que é aquele discípulo já consolidado, é aquele discípulo que já aprofundou de tal maneira a sua experiência com Cristo, que o próprio mestre se reflete na sua atuação e na sua vida. Então são esses quatro arquétipos, poderíamos trabalhar outros, mas eles denotam aí esses estágios que cada coração vai alcançando na medida em que vai avançando, aprofundando-se na sua experiência com o Evangelho. Então, essa multidão aqui que conclamava Pilatos a tomar aquele outro caminho que não o da justiça, ao mesmo tempo que era essa multidão de fora que pressionava, que ameaçava ali uma insurreição, né, que ameaçava ali uma revolta, ela também encontrava eco nas multidões internas, nas turbas internas de Pilatos. O seu passado ainda vivo, aquela pesada bagagem de sombras que Emmanuel mencionou, que falava para ele, vamos buscar o caminho mais fácil, a solução mais cômoda, aquela que vai te custar menos. Então isso ainda ecoava dentro dele, mas também ele já sentia o chamado da consciência. O que nos mostra que Pilatos já era um espírito com um certo despertamento consciencial. Ele percebe que estava ali diante de um justo, ele sabe que aquilo não era o caminho mais adequado, ele sente aquele incômodo, embora os vícios que ainda trouxesse, como a gente vê na obra 2000 anos, mas ele fica balançado. E o fato de ficar balançado denota que alguma luz do bem, da consciência já havia acendido em Pilatos, no seu mundo interior. Então, de um lado, era essa consciência que captava naturalmente a vontade dos planos superiores, então os espíritos bondosos insuflando-lhe as melhores decisões, né, insuflando-lhe ali bons pensamentos, boas inspirações para que pudesse tomar a resolução mais adequada, e por outro lado, os espíritos infelizes, a multidão, a sua multidão interna também, insuflando-lhe a saída mais fácil, entre aspas, mas mais dolorosa a longo prazo. Né? O próprio mestre, a gente vê, a um determinado momento, isso está lá em João 18:34, que a gente vê que
O próprio Jesus faz um movimento ali, né, dá um certo estímulo a Pilatos para que ele pudesse pensar melhor, para que ele não cedesse àquele arrastamento da multidão, tanto aquela de fora como a multidão interna das suas paixões. Tem uma hora que ele pergunta para Jesus, né? Tu és rei? E Jesus então responde: você diz isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram a meu respeito? Essa pergunta de Jesus é muito bela, é muito profunda. Tem até um capítulo de Emmanuel em que ele comenta a respeito disso, né? A respeito dessa pergunta de Jesus. E essa pergunta ela é muito profunda, porque no fundo é como se Jesus dissesse assim: Pilatos, pensa com você mesmo, por você mesmo. Usa a sua consciência. Não paute as suas escolhas pela multidão. Não paute as suas escolhas pelo jogo de poderes. Não paute as suas escolhas por elementos externos. Paute as suas escolhas pela sua consciência. O que você vê em mim, isso é o que importa. Porque se você vê em mim um justo, um rei, mas não um rei do mundo, não alguém interessado na coroa do mundo, você sabe o que fazer. Então, é como se Jesus dissesse para ele, fica essa lição para nós, em que estamos pautando as nossas escolhas? No que a maioria está fazendo? No que os outros vão pensar? Ou no que é correto? No que a consciência nos diz? Porque os heróis e heroínas de todos os tempos são aqueles que muitas vezes foram contra a postura imprimida ou adotada pela massa, pela multidão, e por isso não foram compreendidos. Muitas vezes pagaram com as próprias vidas os seus tributos aí ao progresso, mas cresceram, desenvolveram-se assim, porque mais do que ouvir essas opiniões, essas injunções dos poderes e das ilusões do mundo, ouviram no imo da consciência a voz do mais alto que lhes disse: esse é o caminho. Não importa, custe o que custar. Este é o caminho, porque mais vale ser justo, manter-me fiel à consciência e perder todas as facilidades do mundo do que o contrário. Um exemplo que a gente tem na história, que é muito belo, o exemplo de Sócrates, que foi preso injustamente acusado de perverter os jovens atenienses com as suas ideias. E em determinado momento, alguns magistrados, amigos seus ali, admiradores, né, da sua doutrina, lhe ofereceram uma fuga da prisão. Conseguiriam ali, né, mexer algumas coisas ali para que ele pudesse sair da prisão. E Sócrates então recusa, porque preferia ele estar ali com a consciência impoluta, sendo fiel ao que pregou, à verdade que defendeu até o fim, do que encontrar essa saída mais fácil, mais cômoda, mas que perante a sua própria consciência seria como que um ato de negação, seria como que uma deserção. Nós temos inclusive aquele diálogo muito belo entre ele e sua esposa Xantipa, que nos dá uma dimensão da grandeza desse espírito, que Emmanuel chega a dizer, aproximou-se até mesmo do próprio Cristo em alguns aspectos da sua exemplificação. Quando ele é condenado, então, à morte por envenenamento, né, por cicuta, pela cicuta, e Xantipa vai até a prisão para dizer: Sócrates, Sócrates, né, desesperada, você foi condenado à morte. E ele então responde serenamente: e o que tem isso? Não estamos todos condenados à morte? E ela então responde: mas a tua condenação é injusta. E ele magistralmente responde: e você preferiria que fosse justa? Olha a dimensão da reflexão. O que é uma posição mais digna, o que é mais grandioso, Xantipa? Estar aqui injustamente preso ou estar lá fora, livre talvez, mas com a consciência poluta, com a consciência ferida? Qual o pior tipo de prisão? Então, qual a verdadeira liberdade? Então, é dessas grandezas que a gente vai vendo na figura desses espíritos. Então, Jesus ele propõe a Pilatos: Pilatos, é como se ele tivesse incentivando, é como se ele tivesse assoprando as brasas daquela consciência. O que você vê? Tome a sua decisão pautado na sua consciência, não nessas tricas do mundo, não nesse jogo de influências de poderes, não nessas injunções exteriores, mas
muitas vezes, acaba que não é o que fazemos. Cedemos aos arrastamentos exteriores, aos arrastamentos íntimos das antigas paixões, às vozes do passado, a pesada bagagem de sombras, e então tomamos o caminho que é mais fácil por hora, mais cômodo, menos doloroso, digamos assim, mas não a longo prazo, diante da própria consciência. Então a gente vai vendo que Pilatos era esse coração hesitante. Como vemos no próprio livro há 2000 anos, mergulhando lá naquele contexto histórico, revivendo aquelas cenas, quando a gente vai lá, por exemplo, para o capítulo 8, da primeira parte do livro há 2000 anos, nós temos a descrição daqueles bastidores. Quando Públio Lentulus vai, então, até a corte ali se encontrar com Pilatos, e Pilatos está ali reunido com alguns conselheiros, com os seus guardas, enfim, deliberando, né, tentando deliberar o que fazer. E então Públio Lentulus chega, Pilatos lhe pede algumas orientações, se ele poderia ajudar ali, o que fazer, porque a turba já estava lá ameaçando invadir ali o espaço por conta das paixões, querendo logo que a sanção, querendo logo que a condenação aplicada pelo Sinédrio a Jesus fosse ratificada ali por Roma, e Jesus fosse então condenado, né, à crucificação, que era uma punição romana. Então estava aquele clima de tensão, toda aquela pressão, caso realmente se levantasse ali uma insurreição, as consequências poderiam ser gravíssimas, né? Até porque Pilatos não tinha, assim, muitas e muitas tropas, poderia ser algo com muitas perdas, com muitas mortes, poderia abalar o seu prestígio, a sua posição perante César, deixando que tudo aquilo tomasse aquelas proporções. Então eram vários interesses ali em jogo, Pilatos pensando em tudo isso. E então ele começa dizendo assim para Públio Lentulus, né? Eu, francamente, não lhe vejo culpa alguma, senão a de ardente visionário de coisas que não posso ou não sei compreender, surpreendendo-me amargamente o seu penoso estado de pobreza. E aí um pouco mais adiante ele prossegue, ainda esta noite parece que os augúrios dos deuses se manifestaram para a minha orientação, pois Cláudia, né, esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar minha responsabilidade no julgamento desse homem justo. Isso está lá registrado no Evangelho também, Mateus 27, 19, essa referência ao sonho aí da esposa de Pilatos, dizendo para ele, olha, muito cuidado no julgamento desse justo, né? Muito cuidado com a decisão que você vai ter que tomar. E aí, Públio Lentulus fala, né, que já conhecia ele, fala que ele realmente não tinha nenhuma ideia, porque estava sendo acusado de Jesus de alimentar uma possível insurreição contra o poderio romano, que desejava tomar o poder, né, que ele era chamado rei dos judeus, e criaram-se vários boatos em torno disso, que ele estaria então desejoso de tomar o poder realmente político, quando na verdade eram apenas expectativas do povo, né, daquele rei messiânico, mas pensando num rei muito aos moldes terrenos, não conseguiam compreender aquela expressão de Jesus ainda de que seu reino não era daquele mundo. Esperavam, como Davi, o Messias como um novo rei, que viria então restituir Israel à sua posição devida ali, segundo pensavam, sobre todas as nações, né, aquela mais poderosa nação. Enfim, espalhavam-se essas ideias, muitos boatos, muitas notícias falsas foram criadas de que Jesus estaria planejando isso, e Públio Lentulus ali, do que conhecia de Jesus, das suas pregações, do que havia ouvido falar e visto, desmente aquilo, diz que na verdade não via nenhum mal nele também, nenhuma culpa e nada a se temer, digamos assim, em relação à sua doutrina. E então eles ficam ali sem saber o que fazer, quando aventa-se então a possibilidade, né, por Públio Lentulus, de enviar ele a Herodes Antipas, que era o responsável ali pela região, para que ele pudesse deliberar. Era alguém daquele povo, conhecia melhor aquele povo, as tradições e tudo mais, então talvez fosse melhor que ele tomasse uma decisão. Assim o fazem, Pilatos acha uma boa ideia, enviam então Jesus a Herodes Antipas, mas Herodes, com um profundo sarcasmo, o devolve a Pilatos, mas não o devolve de qualquer maneira. O veste então como um rei.
já que corriam aqueles boatos de que ele era o rei dos judeus, o veste então com uma túnica, característica da realeza da época, dá-lhe como cetro um pedaço de caniço e coloca-lhe uma coroa de espinhos, enviando-o novamente a Pilatos e atiçando ainda mais a ânsia ali, a fúria, a sanha da multidão que queria aquela condenação. E aí continua a descrição, né? Um dos auxiliares de Pilatos, depois desse retorno, adentra ali aquela sala onde estavam reunidos Pilatos, seus conselheiros, Públio Lentulus, e diz: Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa, se não confirmardes a sentença condenatória de Jesus de Nazaré. E aí Pilatos diz: mas isso é um absurdo. E ele pergunta: e o prisioneiro, como ele está? Como ele se porta diante de tudo isso? E olha a descrição, né, que o guarda ali, o responsável, traz para Pilatos. Senhor, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama. Nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos condiscípulos, ou discípulos, melhor dizendo, da sua doutrina. Comovido com os seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente e, inquirindo-o sobre os seus martírios, afirmou que poderia invocar as legiões dos seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Fiz-lhe ver, então, que poderia recorrer à vossa magnanimidade, a fim de se ordenar um processo dentro de nossos dispositivos judiciários, né, os dispositivos romanos, de maneira a comprovar a sua inocência, e todavia recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda proteção política dos homens para confiar tão somente numa justiça que diz ser a de seu Pai, que está nos céus. Essa é a descrição do responsável ali diante de Pilatos. E Pilatos, então, diz: homem extraordinário. Pilatos exclama ali nos bastidores: que homem extraordinário. Então ele estava impressionado, assim como estava Públio Lentulus, diante da exemplificação de Jesus. E então eles, mais uma vez, tentando encontrar uma resolução, sem saber o que fazer, esse guarda responsável, né, ele sugere a Pilatos que então o flagelasse em praça pública, porque talvez assim conseguissem amainar aquela sanha da população, da multidão. Se vissem o seu martírio ali, o seu flagelo, talvez se aquietassem, se dessem por satisfeitos. E então Públio fica até impressionado, mas como assim, né? Lembrando já, imaginando as dores das chibatadas. Mas Pilatos diz: eu conheço muito bem essa turba, estou aqui já há alguns anos, sei como é essa sanha sua, talvez seja esta uma boa resolução. E assim é feito, Jesus é flagelado, mas isso foi suficiente para acalmar a multidão. Como dizíamos, era um processo ali de fascinação coletiva, insuflado pela espiritualidade sombria, insuflada toda essa loucura também por falsas notícias, né, pelas fake news que já existiam naquele tempo, como ainda hoje, por boatos e por tudo mais. Todo aquele quadro se tornava cada vez mais complicado, as tensões no ar, aquilo tudo parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Então, numa última tentativa, por sugestão do próprio Públio Lentulus, intenta-se ali a libertação de um prisioneiro, né, oferecendo um outro prisioneiro a aquele martírio, que é então aquela alternativa de Barrabás. Mesmo assim, a multidão segue com a sua posição de desejar a crucificação de Jesus. E todos nós conhecemos os quadros, o Evangelho, a narrativa do Evangelho em Lucas 23, como disse, ela é muito próxima realmente do que Emmanuel aqui nos descreve, com ligeiras modificações, mas tentada essa última alternativa, Pilatos ainda recorre mais uma vez a Públio Lentulus, o que fazer, e eles dialogam ali, debatem, quando então chega mais uma vez aquele responsável, aquele guarda, dizendo a Pilatos que o seu nome começava a rodar
começavam a duvidar da sua fidelidade ao império, começavam a surgir notícias ali a seu respeito, e então podemos imaginar Pilatos logo imaginando que poderia cair em desprestígio, logo imaginando que perderia as facilidades, as conveniências, os seus poderes, enfim. Pilatos, então, se encoleriza e toma a decisão. Diz, isso está registrado aqui por Emmanuel, está bem, lavarei as mãos deste ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. E procedendo a esse ato que o celebrizaria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela onde pudesse permanecer alguns minutos, sem as grosseiras investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que na linguagem usual deverá ser traduzido por lugar da caveira. Então esses são os bastidores, amigos, revelados para nós por alguém que os viveu. Que alguém se lamentou por não ter feito mais ali, quando poderia ter, de alguma maneira, mobilizado as influências para poder ter algo feito por Jesus. Mas, enfim, esses são os bastidores que nos descrevem o que se processava também nos quadros íntimos de Pôncio Pilatos. E é por isso que, voltando à mensagem de Emmanuel, ele prossegue. O infortúnio do juiz romano foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão mesquinha. O infortúnio de Pilatos foi ter simplesmente lavado as mãos. Não ter meditado, ido mais fundo naquela própria pergunta de Jesus, dizes isso ou fazes isso de ti mesmo ou os outros é que estão te impelindo a fazer? É a tua consciência, Pilatos, que vai ditar o seu proceder ou serão as injunções, as influências? Isso é o que se dava com Pilatos. Agora, quantas vezes não nos veremos em circunstâncias similares? Porque isso é importante da nossa reflexão de hoje. Na qualidade de homem, prossegue Emmanuel, Pôncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre patrício se encontrava. Mas, como juiz naquele instante, seu imenso desejo era de acertar. Então, mais uma vez, o pêndulo, o coração hesitante. Quantas vezes nós, já abafejados na consciência pelas luzes do mais alto, pelo conhecimento superior, não desejamos acertar, mas ainda não estabelecemos a firmeza necessária, a vontade necessária para sermos fiéis à consciência a todo custo, ainda que isso nos custe sacrifícios, renúncias, lágrimas. Queria ser justo e ser bom no processo do Messias Nazareno. Entretanto, fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo à zona contrária ao bem. Olha as expressões que Emmanuel vai usando. Vontade enfermiça, ao passo que Kardec vai falar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, quando descreve o verdadeiro espírita, de firme vontade, vontade firme. Quantas vezes não é essa vontade enfermiça porque não cultivada, não trabalhada na disciplina, no conhecimento de nós mesmos, nos movimentos e trabalhos do bem que fortalecem as fibras da nossa alma, a nossa vontade não permanece fraca, não permanece frágil, como ele diz aqui, enfermiça pela nossa própria escolha. Me recordo a questão 911 de O Livro dos Espíritos, quando, falando acerca da vontade, Kardec pergunta a eles: não existirão paixões assim tão irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E os Espíritos responderão: muitos dizem quero, mas o querer está somente em seus lábios. Querem, mas muitos felizes estão de que não seja, como querem. Ou seja, querem, mas só nos lábios. Querem, mas muito contentes e satisfeitos estão de que as coisas não se deem como querem. Se deem, na verdade, conforme as tentações e as paixões que ainda os mobilizam. Então, aquele que crê não ser capaz de dominar uma paixão, dizem eles complementando,
é que ainda se compraz nelas. Então, quantas vezes esse nosso querer não é frágil pelo nosso próprio querer? Um querer escondido, né? Uma voluntária fragilidade que a gente vai alimentando em nós, uma ignorância acalentada que vamos mantendo em nós, para que depois possamos alegar que foram as injunções que nos fizeram a isso, foram as tentações que nos levaram a tanto, foram as influências de terceiros que nos fizeram proceder assim ou daquele outro modo. Vontade enfermiça, porque não mantida, não alimentada. E o que alimenta a nossa vontade? A luz, o bem, o amor vivido, a comunhão com o mais alto. É preciso firme vontade para a renovação moral, diz Kardec. Aquele que tem firme essa vontade é aquele que se encaminha efetivamente por incorporar e bem utilizar tudo que tem recebido do Evangelho, da doutrina espírita. Então, com a vontade enfermiça, muitas vezes mantida assim por nós próprios, por negligência, invigilância, interesses, a gente acaba muitas vezes cedendo à zona contrária ao bem, porque todos nós trazemos ainda dentro de nós zonas contrárias ao bem. Nós somos como que um campo, um imenso campo. Nós temos ali zonas que já são produtivas, férteis, mas nós temos zonas em nós que são charcos, que são pântanos, que são zonas estéreis. Assim como numa fazenda enorme, a gente vai ter aquelas regiões mais férteis, em que o solo está mais trabalhado, e aquelas outras que não. Agora, o que acontece é que muitas vezes, ao invés de investir naquelas que já são férteis e ter a coragem também de trabalhar aquelas que não são, vamos deixando-as ali ao abandono, de modo que vão muitas vezes prejudicando, inclusive, aquelas que são férteis. Vão prejudicando a nossa produtividade, vão dissipando ali pelo campo do nosso coração ervas daninhas, vão dissipando por ali pragas, né? Espalhando pragas. Então, assim, no campo do nosso coração. De que me adianta estar focado numa renovação aqui se eu não quero trabalhar aquela zona contrária ao bem de um ódio que eu carrego, de uma mágoa que eu carrego, de um hábito infeliz que eu ainda trago? Eu tenho que olhar para ela. Porque eu posso trabalhar todo o restante da minha vida, mas se aquele aspecto não for trabalhado, ele vai estar contaminando, prejudicando todo o outro. Não dá para só remendar, como diz Jesus, é preciso mudar por inteiro, é preciso um compromisso integral de mudança. Identificar os vícios, identificar os aspectos contrários ao bem e à harmonia em nós, não dá para querer mantê-los e trabalhar só outros. É preciso olhar para eles também com coragem e com humildade. Caso contrário, estarão sempre comprometendo a atuação no bem. Então é isso que ele está dizendo. Quantas vezes nós não cedemos a essa zona contrária ao bem? A essa multidão que há em nós. Porque o Cristo, o arquétipo que o Cristo representa, também está em nós, na forma da consciência. Agora, estabelece-se em nós esse mesmo julgamento. Entregamos o Cristo à nossa multidão, às paixões ou não? Adotamos a postura de fidelidade a Jesus ou cedemos, o entregamos à sanha de nossas paixões, toda vez que agimos em desacordo com o Evangelho? Por isso ele prossegue dizendo: examinando o fenômeno, todavia, não nos move outro desejo, senão de analisar a nossa própria fragilidade. É o que nós falamos no início. Emmanuel não faz aqui essa análise simplesmente para julgar a postura de Publio Lentulus, que é uma postura equivocada, mas para aprendermos com ela. Ele próprio, Emmanuel, como dissemos, com a obra, faz a sua meia-culpa também. Apresenta a sua postura equivocada para que pudéssemos aprender com ele também. Então, para examinarmos aqui a nossa própria fragilidade. Quantas vezes agimos até ontem ao modo de Pilatos nas estradas da vida? Imaginemos o tribunal de Jerusalém transportado ao nosso foro íntimo. Olha que lindo. Então, aquele julgamento está ocorrendo no nosso foro íntimo. Toda vez que somos colocados diante dessa escolha, dessa tomada de decisão. Jesus ou a multidão? Claro que todo aquele que cresce na senda do Evangelho vai entender na multidão um campo de serviço.
não vai ter para com ela menosprezo, não vai cultivar um falso ar de superioridade, vai servi-la com o exemplo, com a renúncia, com o amor, com o sacrifício, como Jesus o fez. Diante da multidão, em nenhum momento tem palavras de reproche, de condenação, pelo contrário, dá ainda mais de si mesmo para iluminá-la ao longo dos séculos. Agora, muitas vezes, dentro de nós, em nosso foro íntimo, mesmo o tribunal de Jerusalém se repete, em que nós somos Pilatos. Jesus representa o chamado da consciência, a multidão, o chamado do passado, das paixões, das ilusões. A questão é, vamos nos manter firmes, de vontade firme, ou vamos ceder à vontade enfermiça, entregando mais uma vez Jesus à crucificação na multidão de nossas paixões? Jesus não se punha contra o nosso exame, mas, esperando pela nossa decisão, aí permanece conosco a sua ideia divina e salvadora. Então, a ideia divina e salvadora do Evangelho em nós representa o Cristo em nós. E toda vez que a trocamos para seguir as nossas paixões, nós estamos repetindo o lavar as mãos de Pilatos. Nós estamos repetindo a indiferença moral, estamos mantendo-nos na cristalização moral. Estamos preferindo anestesias transitórias, satisfações imediatas, comodidades efêmeras, a conquistas definitivas, renovações efetivas do espírito para a imortalidade. Toda vez que, diante de uma possibilidade, de uma oportunidade de perdoar, auxiliar, servir, ajudar, exercer a justiça, toda vez que, diante de uma situação como essa, eu escolho, ao invés do Cristo, da ideia divina e salvadora do Evangelho em mim, eu escolho devolver o mal com o mal, a ofensa com a ofensa, fechar-me na indiferença, manter-me no orgulho, na vaidade, nos melindres, eu estou repetindo aquele mesmo julgamento, condenando a ideia do Evangelho em mim à crucificação pela multidão que ainda me governa no fundo. Ainda sou tutelado não pela consciência própria, mas pela multidão. Tanto aquela influência que me chega de fora, o que todo mundo faz, o que é o mais corriqueiro, mas isso é comum, isso é normal, como também das influências que vêm de dentro, as tentações, as paixões, que serão reforçadas pelas influências perniciosas de encarnados e de espíritos também desencarnados. Qual aconteceu ao juiz? Nosso coração transforma-se em pêndulo, coração hesitante, entre as exortações da consciência eterna, que são representadas lá no tribunal por Jesus, e as requisições dos desejos inferiores, que são representados lá naquele julgamento pela multidão. Quase que invariavelmente, olha o que ele diz, quase que invariavelmente entregamos o pensamento de Jesus às zonas mais baixas, onde sofre a mesma crucificação do Mestre. Nós, passados séculos da experiência com o Evangelho, do advento do Evangelho no mundo, ainda, quase que invariavelmente, claro, já com as louváveis exceções, entregamos o pensamento de Jesus em nós às zonas baixas do nosso ser, a esse porão ainda sombrio que trazemos do passado. Toda vez que ofendemos, que caímos na indiferença, que criticamos ferinamente, que somos duros, intransigentes, quando faltamos com a misericórdia, quando somos maledicentes, no fundo estamos repetindo a postura de Pilatos, lavando as mãos para a nossa própria evolução, lavando as mãos para o nosso próprio progresso. Porque o grande prejudicado da decisão de Pilatos não foi Jesus. Jesus é espírito puro. O que ele viveu ali gravou a ferro e fogo de maneira indelével para todos os séculos da humanidade o seu exemplo e a sua doutrina. Então Jesus, como manteve-se fiel ao bem acima de tudo, a Deus e à vontade divina, ele acabou extraindo daquela circunstância ainda mais glória, mais glorificação. O principal prejudicado daquela decisão foi Pilatos. Foi a sua própria evolução que sofreu dano, prejuízo, postergação, assim todos nós. Toda vez que lavamos as mãos diante do bem que poderíamos fazer,
diante do auxílio que poderíamos prestar, o primeiro e o mais fundamentalmente prejudicado somos nós mesmos. É a nossa própria evolução. Mais tarde, as lágrimas de remorso, de compunção, que haveremos de chorar, os resgates dolorosos, quando, já bafejados pela luz na consciência, ainda optamos pelas sombras do passado. Quando, já questionados internamente o que vai definir a sua decisão, é você por você mesmo perante a consciência, ou ainda os arrastamentos exteriores, as influências do passado e das paixões. O que vai definir? Quando optamos ainda pela lavagem de mãos, nós estamos postergando transformações que poderiam se dar já. Nós estamos desperdiçando patrimônios preciosos do tempo. E quanto mais consciência tínhamos no ato da escolha, mais doloroso será o processo do resgate, da reparação. Por isso, Emmanuel conclui: vemos assim que Pilatos converteu-se em profundo símbolo para a caminhada humana, porque aquele coração hesitante não o vemos apenas no juiz romano lá, naquela cena fatídica, quando ele apresenta Jesus à multidão dizendo "Ecce homo", né? Eis o homem. Esse juiz, esse coração hesitante, está na verdade em nós. Toda vez que somos defrontados com essa escolha, com essa definição fundamental. Jesus ou entregá-lo à velha multidão de ilusões que ainda carregamos conosco. Seguir com ele, fiel ao bem, à consciência, aos valores que ele já nos traz, ao reino que ele propõe, ou ainda buscarmos as comodidades do reino da ilusão, do reino da matéria, que poderão até nos trazer mais facilidades momentâneas, menos dores por hora, mas que mais tarde representarão resgates, lágrimas, no ajuste necessário para a caminhada de ascensão. É isso o que o próprio Públio Lentulus viveu também, assim como Pôncio Pilatos, e é isso que fica de reflexão para nós, que possamos fortalecer a nossa vontade, torná-la firme, como diz Kardec, a fim de que não venhamos mais a entregar Jesus dentro de nós, às zonas mais baixas do nosso ser, às zonas contrárias ao bem que aqui ainda trazemos. Pelo contrário, que possamos salvá-lo dessas zonas para que ele, a sua luz, brilhando ainda mais intensamente em nós, possa iluminá-la, possa despertar essas zonas, esses pensamentos, esses hábitos para a glória do reino divino, do reino do amor e da luz em nós. Que o nosso coração deixe de uma vez por todas a hesitação e que possamos nos firmar cada vez mais com Jesus na firmeza do discípulo fiel. Aquele que, quando Jesus precisar contar com ele, lá estará a dizer: eis-me aqui, Senhor. É isso, amigos, a nossa reflexão de hoje. Que meditemos nisso, que aprendamos com o exemplo de Pilatos, que certamente estará hoje muito mais maduro enquanto espírito, para que possamos também nós consolidar as mudanças efetivas de que precisamos. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.